O ex-radialista noticiarista da Rádio Timbira, José Salim, 75 anos de idade, prestou um depoimento à nossa reportagem falando da sua experiência, da sua passagem pela Rádio Timbira no século passado. É o que você vai conferir a partir de agora no ar. Timbira, 80 anos. Eles brilharam. Qual o destaque da sua passagem pela Rádio Timbira no século passado? Eu diria, Raimundo, que a minha principal escola na Rádio Timbira foi o programa de Elber Teixeira, Timbira Faz Amigos, Tudo Dentro da Noite. Quando eu lia os noticiários de hora em hora, que era uma programação que quase todas as emissoras tinham naquela época, copiando a Rádio Globo, que tinha o Globo no ar. Então aqui nas programações radiofônicas locais, todas as rádios tinham um noticiário de hora em hora. E eu comecei na difusora fazendo isso no programa do Zé Branco e consolidei na Rádio Timbira, no programa de Elber Teixeira, que era noturno, começava às 10 e terminava à meia-noite. Com esse grave muito bonito em sua voz, foi fácil entrar no rádio ou não? Foi. Eu comecei, na verdade, quando a voz ainda não era grave. Eu comecei pelas mãos de Moacir Neves aos 9 anos de idade, na emissora da Rádio Ribamar dos Apicuns. Apicuns na época chamada porque era assim que Erasmo Dias, que era morador do bairro, chamava o bairro, né? Apicuns, embora o bairro fosse Apicum. E eu comecei pelas mãos de Moacir Neves num programa que era o dia de sábado e eu fazia o comercial, lia os comerciais do programa. Acabei trabalhando inclusive em rádio teatro lá, que na época era dirigido por Reinaldo Fará, antes da ida dele para o Amazonas. Como se deu a sua entrada na Rádio Timbira? Na Rádio Timbira eu comecei vindo da Rádio Difusora. Eu fiz um concurso para locutor, naquele tempo tudo era concurso, né? Pesado inclusive, com banca examinadora. E fiquei em segundo lugar. O primeiro lugar foi conquistado por Barbosa Belo, que fez comigo a Rádio Timbira depois e depois abandonou o rádio. E eu fiz um carnaval, 12 carnavais na Rádio Difusora do Maranhão, que ainda era na Pedro II, no 10º andar, com os vigilantes RD, liderados pelo nosso querido Fernando Souza, que completou ontem ou anteontem 88 anos. E de lá então eu fui para a Rádio Timbira, na década de 60 ainda isso, 1965, 66, na fase de ouro da rádio, que foi dirigida por Djá Martins, que foi quem, na verdade, comandou a retomada do papel que a rádio tinha aqui, que fundada em 1939, andou passando por uma fase meio ruim, foi retomada, como está sendo retomada agora, depois também de ter passado por uma outra fase meio ruinzinha, né? Quem você destacaria como profissionais que deixaram o nome gravado na história da Rádio Timbira? Olha, na minha época eu tive Jaime Escalado, que fazia comentário jurídico esportivo no futebol, Murilo Costa Ferreira, que era rádio escuta, João Bosco na discoteca, Hélio Rego, que era diretor do nosso departamento de esportes, Manel Palhano, que fazia um programa sertanejo à tarde, entre das 15 às 17 horas. Tínhamos Rui Dourado, que ainda está vivo aí, João Bosco, já falei, Raimundo Coutinho, Elber Teixeira, com quem eu trabalhava à noite, Manel Palhano, Ricardo Rodrigues, morto recentemente, Murilo Costa Ferreira, Sebastião Bogé, Helena Leite, né, também recentemente falecida, Herbert Fontinelli veio de lá para a Rádio Timbira pelas mãos do irmão de Marcelo Bezerra, e Mário Santos, Lauro Leite, Fernando Leite, Barbosa Belo, que passou comigo no concurso da Rádio Difusora. Eram essas as figuras, as grandes figuras do rádio na minha época na Rádio Timbira. Nessa época era fácil entrar no rádio ou tinha que fazer testes? Não era fácil. Eu te falei há pouco que eu passei num concurso da Rádio Difusora, de 16 anos de idade, foi quando eu entrei no rádio. E precisava também ter uma certa impostura vocal, né? Voz, tinha que ter voz. E era muito importante. E o concurso era difícil, porque você tinha que dar mostras de fazer leitura de palavras em inglês, que não era um idioma muito conhecido e nem muito estudado por aquela época, e ter um bom improviso também. Eu me lembro que o meu improviso no concurso da Rádio Difusora foi a chegada de um Papa no Maranhão.
já preconizando ou premonitando o que aconteceria 20 anos depois com a passagem aqui do hoje santo João Paulo II. Como radialista experiente, qual a sua opinião sobre a Rádio Timbira de hoje, 80 anos depois? Eu ouço muito pouco rádio hoje, né? Apesar de ter sido radialista durante 22 anos, 23 anos, ouço muito pouco rádio. Ouço a Timbira assim de vez em quando e acho que ela teve uma boa retomada, né? Está com uma boa programação. O mérito do governador Flávio Dino em fazer com que a rádio retomasse a posição que ela teve no passado. Eu me lembro que a Rádio Timbira tinha um departamento internacional que era de responsabilidade de um funcionário do INSS, também já morto recentemente. Nós recebíamos correspondência, inclusive, da Rússia. E esse nosso funcionário falava 6 idiomas e traduzia. Era quem lia as cartas no original, as traduzia e as respondia para os ouvintes do Suécia, Dinamarca, Rússia, Inglaterra. Nós éramos uma mini BBC, né, aqui no Maranhão, àquela época. E acho que a rádio agora está começando realmente a cumprir um grande papel, não só de divulgadora das coisas do governo, como rádio oficial que é, de canal liberado para o governo do estado, mas também de municiadora de informações importantíssimas e um detalhe mais importante também, divulgar a área cultural, que tem merece muito pouca atenção dos nossos veículos. O Coisa Nossa é a sua imagem de estimulador, incentivador e promotor das coisas que o Maranhão tem. Haja visto Raízes, que é esse manancial de informações que você tem guardado aqui e que de vez em quando nos surpreende com coisas que até a gente já havia esquecido que haviam acontecido no Maranhão. O Coisa Nossa é exatamente um desdobramento do Raízes, e a sua principal raiz, e é aquilo que o Maranhão tem de importante. É o seu trabalho divulgando o Maranhão, divulgando o estado, divulgando sua gente, divulgando suas coisas. Altamente meritório. Timbira, 80 anos. Eles brilharam.